Sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre infraestrutura para instalação elétrica e de redes. A infraestrutura é muito importante estar sendo instalada em infraestrutura, porque é o encaminhamento que você vai estar utilizando para a instalação, seja da eletrocalha, seja a instalação elétrica, instalação de redes. Porém, há muitas pessoas que fazem mau uso da instalação elétrica ou da instalação de redes e faz uma instalação mal dimensionada. E acaba até, já vi muitas situações que ao invés de colocar a infraestrutura, passa direto no concreto. Saiba que isso está extremamente fora das normas. Você precisa sempre saber dimensionar. Se você vai colocar uma eletrocalha aérea, se você vai colocar um eletroduto, no caso, o eletroduto ser galvanizado, se é de plástico, enfim. Na infraestrutura interna, a gente pode ter embutido, utilizando corrugado, utilizando as caixas de sobrepor, as caixas de tomada, desculpa, como essa caixinha amarela, e ela podendo ser 4x2, que é essa pequena, ou a 4x4, que é aquela quadrada. De sobrepor, pode ser o eletroduto de alumínio, de PVC, canaletas de plástico das mais diversas fabricantes, ou aquela instalação horizontal ou entre andares, que pode ser eletrocalhas ou perfilados. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. No eletroduto, ele pode ser uma instalação interna ou externa, e porém o de plástico é mais visto na parte interna, por conta que se for uma área externa que pega muito sol, muita coisa, ou se for uma área muito hostil, a estrutura do eletroduto de plástico não aguenta tanto quanto um eletroduto galvanizado, porque o galvanizado pode ser de liga leve até liga pesada, ou galvanizado a fogo e por aí vai, tem suas especificações, podendo ter mais resistência para ficar mais, aguentar, durar por mais anos, né? Para poder fixar o eletroduto na parede, a gente utiliza este material que se chama braçadeira tipo D, com cunha. A cunha é esse materialzinho que faz o acabamento, que ele pode ser retirado, aí fixa, parafusa esse material na parede, seja na alvenaria, no móvel, ou enfim, aonde que você tem que fixar. Coloca o eletroduto, aí coloca a cunha para poder fixar, para poder fechar e ficar fixo, né? E mais um detalhe, a braçadeira, ela precisa ser da mesma dimensão do eletroduto, que o eletroduto pode ser de meia polegada, 3/4, 1 polegada, 2 polegadas. Aí na hora que você for fazer a compra ou indicação de um projeto da braçadeira, você precisa indicar que se for uma braçadeira, se for um eletroduto de 1 polegada, a braçadeira também precisa ser de 1 polegada. E também para unir uma, um eletroduto em outro eletroduto, ou fazer alguma caixa de passagem por conta de instalar tomada ou colocar uma passagem, a gente precisa colocar os conduletes. Os conduletes têm vários tipos. Tem o condulete tipo C, que é para facilitar a vida de vocês na hora de padronizar. C no inglês é continuous, ou seja, continuação, entra pelo lado e sai pelo outro. O E é end no inglês, que é final. Então, ele só tem entrada de um lado só. LB é você olhando de frente ele, como é esse caso, o L back, ou seja, para trás. O LL é sempre com a entrada para cima, e o L é left, de esquerda, e o LR é L right, de esquerda, de direita, desculpa.
E o T, como é a própria letra, são três entradas. TB, três entradas, sendo que uma vai para trás. E o X são as quatro entradas, que é muito utilizado para quando você não sabe exatamente como você precisa. Porém, em algumas situações, eles compram o Condulete X, só que sem essas quatro saídas aí, eles vêm com uma tampinha de plástico. E aí, quando faz muita compra, aí compra o Unidute e vai adaptando os conduletes para as situações que precisa. Eu vou estar mostrando para vocês mais para frente o que que é o Unidute. No caso aqui, é um exemplo de infraestrutura instalada, que aí desce o eletroduto, vai descendo, vai colocando a braçadeira tipo D com cunha, sendo que ela tem que ser no espaçamento máximo de 1,5 m entre uma e outra, para fixar bem na parede. E nisso o condulete pode ser fixado no final para a saída de tomada de rede, de tomada elétrica, ou para poder fazer a passagem de cabos para facilitar para o instalador. Aqui vem muito a equivalência dos eletrodutos. No caso, meia polegada, o diâmetro nominal dele é de 20. De 3 quartos é 25, 32. Já para facilitar, para poder você conseguir saber quantos milímetros que é, para poder passar o cabo, para saber se você vai precisar de de uma infraestrutura mais grossa ou mais fina, tá certo? O corrugado a gente usa em muito mais situações do que o próprio Celtube, que o Celtube é esse com a malha metálica interna. Em algumas situações, inclusive, se for infraestrutura subterrânea entre um prédio e outro, alguma coisa assim, que a possibilidade de ter umidade é maior, utilizado o corrugado, na maioria das vezes nesse caso. Porque o seu tubo, apesar de ser mais resistente, ele pode estar enferrujando nessa situação. Lembra que eu falei lá atrás sobre o Unidute para caixa, para condolete? Existem esses dois Unidutes que a gente chama. O cônico é esse daqui com a rosca e o reto é esse. Mas aí vocês me perguntam para que eu utilizo o reto? E muitas vezes a barra de eletroduto ela vem com 3 metros, mas pode acontecer que eu precise cortar, utilizar 1 metro só, então eu corto e sobra 2 metros. E aí eu vou fazer uma outra parte da estrutura, então eu utilizo esses 2 metros para outra parte. Então eu preciso utilizar, às vezes, ou esse unidute cônico, que aí o parafuso que não vai ter a rosca da extremidade da barra fabricada. Então eu utilizo este unidute ou este para fazer a emenda da estrutura. Temos também o CMZ, que é utilizado para fazer emenda no corrugado, que ele pode ter a rosca externa ou interna, dependendo da necessidade de vocês. Aí a gente não precisa utilizar o Unidute para fazer nos corrugados no CO-Tube. Podemos ter também, que é, como eu falei para vocês, a infraestrutura aérea ou entre shaft, no intrashaft, ou na sala de CPD, que é eletrocalha. A eletrocalha pode vir perfurada, como essas daqui, ou ela é lisa, que só tem o perfurado nas duas extremidades, que ela é utilizada para parafusar. É por isso que tem essa infraestrutura, esse perfurado nas pontas. E o porquê que existe o sem estar perfurado aqui? Porque em algumas situações vocês vão precisar colocar em área aparente, apesar de ser área horizontal alta. E aí, para evitar coisas como alguma pessoa ter acesso fácil à infraestrutura,
e ao que está ali dentro. Porém, sempre, 100% das vezes, eu recomendo em toda a infraestrutura de eletrocalha estar instalado com a tampa, tá certo? Existe também a infraestrutura que é o perfilado, que é como essa situação, e nela eu até aproveitei essa foto, que tanto para eletrocalha quanto para perfilado pode ser utilizado esse tipo de infraestrutura para fixar no teto, e para a união de duas eletrocalhas e dois perfilados, ou dois perfilados, também é feito dessa forma aqui, que é cortado e é utilizado uma infraestrutura para ligar e fica perfeitamente dessa forma, tá bom? Para eletrocalho eu também acabei até trazendo essa imagem para vocês. Essa é uma outra forma de estar fixando a eletrocalha ou perfilado no teto, que aí ela fica, essa eletrocalha tem essa barra embaixo, esse suporte, e a eletrocalha fica em cima. Em que situações que é feito com essas duas fixações ou com uma fixação só? Quando é uma eletrocalha que passa muito cabo numa eletrocalha só, ela acaba ficando mais pesada. Então, nesse caso, vai mais do feeling de cada projetista, de cada pessoa que está acompanhando, engenheiro ou tecnólogo, para saber se é uma eletrocalha maior, se vai ficar muito pesada. Então, é recomendado colocar as duas situações ou não. Para fixar no teto, tem essa bucha com a arruela, porém, em muitas situações eu recomendo estar fixando com parabolt, porque ele acaba sendo até mais resistente, só que depende muito da fixação no teto, tá certo? Esta é uma outra forma de ter a fixação para o teto, só que nesse caso é para eletrocalhas menores, mais leves, enfim. Esse desenho é como na foto anterior, que só que aí ela já está completa até como está aqui em cima no teto. Quando precisa fazer alguma saída da eletrocalha para ir para algum eletroduto, pode ser feito dessa forma também, que é uma forma muito boa, ele é bem recomendado para estar saindo. Para não sair um fio do nada que não pode, é fora da norma. Então pode estar usando esse cell tube aqui para poder sair daqui para cá. Ou dependendo se desce, podia sair um eletroduto daqui da lateral para poder descer também. Só que varia muito das situações, de como que está o processo. Isso daqui é uma eletrocalha bramada. Quando você faz alguma instalação de redes, de telecomunicações, é sempre recomendado passar se vocês verem, tem essa parte preta aqui, é como se fosse a braçadeira, mas não é aquela braçadeira Hellerman que o pessoal usa, mas uma braçadeira de velcro. Por quê? Para que os cabos fiquem organizados, fiquem bem instalados, bem acomodados, para facilitar até para a manutenção futura. Tá ótimo? Eu espero que tenha auxiliado vocês nessa aula da parte de infraestrutura. Qualquer coisa, me deixe as informações, as dúvidas que eu responderei em breve.